Olá, pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, a Adamastor decidirá revelar um segredo bombástico a José e Candoca. Eu vim até aqui para falar com vocês dois, pois o assunto é muito importante. Candoca, curiosa, perguntará do que o pastor de cabras está falando. O homem, um tanto quanto misterioso, então dirá: não é um assunto nada fácil e eu gostaria que vocês fossem até a minha casa amanhã à tarde para podermos conversar com calma e tranquilidade. O Zé Paulino não estará entendendo nada e muito menos aguentando de tanta curiosidade e então o indagará. Mas por que isso, senhora Adamastor? Por que não pode nos dizer agora? O pastor dirá que é tão importante que precisam ver com os próprios olhos, pois caso contrário, podem não acreditar no que ele está falando. Candoca diz que isso é impossível. A moça então começa a ficar nervosa e dirá se ele está bem ou se alguém está doente. O homem, para acalmar o coração aflito do casal, após perceber que eles não estão se aguentando, irá dizer que não é uma notícia ruim, mas sim que é muito complicado de falar. Em seguida, ele se despede e diz que ficará à espera dos dois no próximo dia. A sós, os pombinhos então comentam a situação. Candoca, muito ansiosa, diz: José, você sabe do que se trata? O senhor Adamastor não viria até aqui por nada. O Zé responde que não tem ideia, mas que está com uma sensação muito estranha. Ansiosos, os pombinhos se abraçam e aguardam o dia seguinte, sem ter ideia de que suas vidas estão prestes a mudar e que a revelação será tão bombástica que ficarão ao ponto de desmaiar. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer com quem você gostaria que Candoca tivesse um final feliz. José ou Tertulinho? Qual dos dois você prefere? Além disso, qual segredo você acha que Adamastor irá revelar para José? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. No dia seguinte, Candoca estará andando de um lado para o outro em sua sala. A mulher então começará a apressar Zé para irem logo à casa de Adamastor, pois não aguenta mais tanta aflição. A mocinha até mesmo dirá: por favor, Zé, vamos logo. Eu mal aguentei ficar esperando a manhã toda por isso. Queria ter ido cedinho à casa do senhor Adamastor. Eu preciso saber do que ele está falando. Será que ele está doente e não quer nos contar? O Zé pedirá para Candoca se acalmar, pois acha isso pouco improvável, já que o homem disse que não era uma notícia ruim, mas sim complicada de acreditar. A mulher então dirá que Zé tem razão, mas continuará o apressando para que possam saber logo sobre o que se trata. Os dois então irão rapidamente à casa de Adamastor. Ao se aproximarem do local, logo verão o pastor de cabras, que os convidará para entrar. É muito bom mesmo que vocês dois vieram. Eu achei que vocês não fossem vir, podiam ter vindo cedinho. A Candoca então olhará para Zé e dirá: eu sei, senhora Adamastor, eu pedi para ele, mas ele disse que o senhor tinha dito que era só à tarde. O Adamastor então dirá que era apenas modo de dizer, mas que poderiam ter ido mais cedo. O José então pedirá desculpas ao homem e em seguida perguntará qual é o assunto tão sério que fez eles irem até ali.
Neste momento, então, Adamastor os convidará para entrarem e dirá que irá passar um cafezinho. O homem pedirá, além disso, para que mantenham a calma. O Zé então dirá: Senhor Adamastor, eu estou calmo até demais, mas eu preciso realmente saber o que o senhor tem de tão importante para contar para a gente. Eu quase não dormi essa noite de preocupação. Agora que eu fiquei melhor e a Candoca está de prova, a profissional da saúde revelará que isso realmente é verdade, mas ainda contará que ela também está com os nervos à flor da pele e não se aguentando de tanta curiosidade. Neste momento, o homem, um tanto quanto misterioso, começará a falar sobre uma história antiga e remota de seu passado. Ele então dirá: quando eu era novo, eu também era assim. Tudo era para agora, tudo é imediato. Só quando você vai ficando velho que você aprende a viver os momentos da vida, a viver com calma, a eliminar um leão por dia. A Candoca dirá que isso realmente é verdade e que no passado ela já foi muito mais imediatista, que agora ela consegue se conter, mas que mesmo assim está preocupada com o que Adamastor tem para dizer. Neste instante, então, o homem dirá: José, sabia que você me lembra muito o seu pai? E você, Candoca, me lembra muito sua mãe também. Mas você, José, é tão impetuoso quanto era Daomé. O Adamastor neste instante dirá: quando eu conheci o seu pai, Daomé, ele era um homem muito sábio já, muito simples e muito sábio. Ele sabia muito sobre a vida de todos, não só sobre a vida de uma forma geral, mas ele tinha muitos segredos, José. O José então perguntará do que o homem está falando. E o empresário dirá que não consegue entender onde ele quer chegar com essa conversa. Adamastor então pedirá para que os dois se sentem, e o homem então abrirá o bico de uma vez por todas. José, o seu pai, o Daomé, ele foi um homem muito sábio, e até mesmo soube o momento de se retirar para não colocar a sua vida em risco nem a própria vida. O José ficará de olhos arregalados ao ouvir isso, e Adamastor então contará que seu pai está vivo. Assustado, José quase desmaiará, bem como Candoca, e dirá que isso é mentira e impossível, já que não faz nenhum sentido. Candoca concordará com o seu amado, mas Adamastor fala que o homem está mais vivo do que nunca, que ele estava com medo de aparecer por conta de seu passado. Muito nervoso, José perguntará que passado é esse. O pastor de cabras então revela: acontece, José, que com o falecimento do coronel Tertúlio, o seu pai, ele quer ver você, e muitas coisas estão prestes a vir à tona. O José dirá que não consegue entender nada disso. O rapaz pergunta onde Daomé está, pois precisa vê-lo imediatamente. Ele até mesmo avisa que irá procurar por todos os cantos da cidade. Adamastor então segura firme as mãos do rapaz e pede: acalma, José, acalma. Acalma que o Daomé vai aparecer. Não precisa procurar ele por aqui. Ele está nas redondezas da cidade. Ele estava com medo de aparecer por conta de tudo o que aconteceu. Mas ele vai aparecer. Não precisa ir atrás dele. O José então diz para Adamastor que precisa encontrar o homem. Ele então diz que Daomé vai aparecer para ele e explicar tudo o que está acontecendo. Em seguida, ele pede para que Candoca e José esperem por alguns momentos. O homem estará mais do que certo, afinal, algumas horas depois, Daomé aparecerá. Ao colocar os olhos em seu pai, José ficará simplesmente chocado, bem como Candoca.
O casal mais uma vez quase desmaiará, afinal não estarão acreditando que o homem estará diante de seus olhos. José correrá para abraçar Daomé e dirá: Pai, eu não acredito que você está vivo. Com lágrima nos olhos, Daomé dirá que é muito bom abraçar o rapaz e que não imaginava que poderia vê-lo algum dia em sua vida novamente. José então pedirá uma boa explicação sobre tudo o que está acontecendo. Mas antes de dizer qualquer coisa, aos prantos, Daomé chora e pede perdão ao filho por ter desaparecido. O José então conta que só irá perdoá-lo depois do homem se explicar. Daomé em seguida abraça Candoca e diz que vai explicar absolutamente tudo aos dois. Acontece que o segredo revelado chocará mais uma vez o casal de pombinhos. Daomé pedirá para que ambos se sentem. O homem então começará a contar que criou José amando de outra pessoa. O José ficará perplexo e perguntará como assim. O Daomé então responderá: José, você não é meu filho biológico, você é filho do coronel Tertúlio, você é irmão do Tertulinho. O rapaz de boca aberta dirá que isso é impossível e Daomé explicará que o coronel Tertúlio teve um caso no passado, mas que queria ficar perto do filho, por isso pediu para criá-lo. Além disso, que sua esposa nunca soube, muito menos Tertulinho. Debilitado, Daomé pedirá perdão por nunca ter contado, mas dirá que o coronel lhe ameaçava constantemente caso abrisse o bico. O José então finalmente entenderá tudo e dirá: então é por isso que o coronel Tertúlio sempre me quis bem. Ele era meu pai, eu não acredito nisso. O Daomé dirá que realmente era, e que só agora que o homem passou dessa para uma melhor que pode lhe revelar a verdade. Todos ficarão simplesmente chocados com o fato do rapaz ser irmão de Tertulinho, a quem ele deseja tanto ferir, bem como seu rival também lhe deseja ferir. Zé Paulino, porém, conseguirá entender toda a situação e é claro que perdoará Daomé por não ter aberto o bico antes. O rapaz ficará feliz por reencontrar o homem e os dois farão as pazes. Mas neste meio tempo, antes que isto ocorra, Candoca baterá de frente com Tertulinho. Isso porque nos próximos episódios a moça não vai ter papas na língua para condenar as sujeiras do pilantra. A mocinha enfrentará também o seu ex-sogro por causa dos agrotóxicos usados na fazenda. Já em maus lençóis com a médica, Tertulinho fará questão de expulsá-la na frente de todos. A mocinha raivosa, depois de descobrir absolutamente tudo, visitará a família poderosa justamente para armar um verdadeiro barraco. Então, pouco se importará com o chilique do ex-marido que terá dor de cotovelo. Ela, inclusive, abrirá o berreiro e jogará verdades na cara do pilantra. Mais venenosa do que as terras do magnata, a Candoca vai atacar o ponto fraco do herdeiro e então irá despertar ainda mais a fúria de Deodora. Além de jogar todas as maldições de Canta-Pedra nas costas dos Tertúlios, a mulher cuspirá no antigo casamento e zombará do nariz empinado dos ricaços. Orgulhosa ao extremo, Deodora, a matriarca da família, vai jurar a ex-nora de morte para o desespero de todos.
principalmente de Ismênia. O barraco estará armado, contudo, logo a situação se virará contra Candoca. Isso porque a moça perceberá que mais do que uma simples expulsão ou escândalo pode lhe custar também a guarda de Manduca. Como Tertulinho registrou o menino como filho, ele pode entrar com uma ação na justiça para pegar a guarda para si. José, aliás, chegará a discutir com a amada quando descobrir que ela deixou o rival assumir a paternidade da criança legalmente. Para tentar dar um fim à situação, o empresário oferecerá dinheiro para Tertulinho se manter longe da família. Ressentido, o Crápula recusará a proposta e estará disposto a lutar pela guarda de Manduca. Neste meio tempo, Labib ainda tomará uma decisão precipitada. A moça deixará a paixão falar mais alto e se entregará a Maruã. Mesmo sem saber da verdade, ela acabará ficando com um forasteiro. Acontece que a moça descobrirá o segredo do rapaz justamente depois. Ainda sem saber que ele é um milionário, ela fica muito apaixonada pelo rapaz e até mesmo chama para seu quarto novamente. Latifa flagra o casal e eles inventam uma desculpa, mas a libanesa não engole a justificativa. Depois, ela orienta a filha a se não se envolver com o falso mordomo. Encantada, Labib não ouve as palavras da mãe. Acontece que ela acaba caindo para trás ao descobrir a verdade. Acontece que Deodora e Tertulinho darão com a língua entre os dentes e contarão tudo o que sabem à mocinha. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Mar do Sertão? O que acharam do fato de Daomé estar vivo? Gostaram? Sim ou não? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.